Olá, boa tarde. Semana começando, segunda-feira, dia 26 de agosto de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, recebe comitiva de cidade irmã chinesa na Câmara Municipal. Vereador Pedro Tourinho questiona a Prefeitura sobre falta de medicamentos na rede pública de saúde da cidade. Centro Cultural Luiz Braille de Campinas comemora 50 anos. A entidade se dedica na inclusão da pessoa com deficiência visual no meio social. E no esporte, Ponte Preta empata em casa e técnico Jorginho é demitido. Guarani perde em Belo Horizonte e mantém a lanterna da Série B. A TV Câmara Campinas está com um número de WhatsApp, mais uma ferramenta para você mandar sugestões, comentários, críticas construtivas, elogios. Anote o número aí, 97829-3776. Vou repetir, em 97829-3776. Mande mensagem que nós estamos esperando. Hoje é dia da reunião ordinária de número 47. Os vereadores vão discutir e votar 8 projetos. Confira agora a pauta completa. Em turno único está na pauta o projeto de lei de autoria do vereador Pedro Tourinho, que denomina como Centro de Saúde Maria da Penha Silva Manuel o centro de saúde localizado no bairro Jardim Santa Rosa. Em segunda discussão, está na pauta o projeto do vereador Fernando Mendes, que institui o Programa de Prevenção ao Câncer de Pele Só Amigo de Todos. O projeto cria o programa anual que deverá levar informações à comunidade sobre a prevenção do câncer de pele. Projeto de lei complementar de autoria do prefeito com emendas que trata da regularização de construções clandestinas e irregulares. Conhecida também como Lei do Puxadinho, a norma vai permitir que as construções irregulares possam ser regularizadas junto à Prefeitura. O projeto descreve as regras e os critérios para que isso aconteça. Em primeira discussão, o substitutivo total ao projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que trata do regime administrativo especial de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse nos termos da Constituição Federal. O regime vai permitir à administração pública realizar até 600 contratações emergenciais que deverão ser destinadas à rede Mário Gatti de urgência e emergência. Também em primeira discussão, o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que trata da criação de 500 cargos públicos de agente de educação infantil. A criação dos cargos é para que eles sejam preenchidos em próximos concursos que a Prefeitura realizar. Atualmente, há somente 41 cargos vagos no quadro da Administração Pública Municipal. Em primeira discussão, o projeto de lei de autoria do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, que altera artigos da Lei 11.111 de dezembro de 2001, que trata do IPTU. A lei que será alterada regulamenta o IPTU na cidade de Campinas. A proposta da alteração refere-se à planta genérica de valores, quando ela for superior ao valor venal unitário do metro quadrado terreno. A autoridade competente, amparada por laudos técnicos apresentados pelo contribuinte, deverá usar o menor valor para o lançamento do imposto. O item 7 é o turno único de discussão do projeto de autoria do vereador Carmo Luiz, que institui a Semana da Psicologia em Campinas. E, por fim, será analisada a proposta de autoria do vereador Tenente Santini, que concede a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a Lucas Felipe Amaral. O homenageado é policial militar e foi um dos responsáveis por conter o atirador que abriu fogo dentro da Catedral Metropolitana de Campinas. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. Entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Manche. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo. O presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, recebeu a visita da delegação da cidade chinesa de Fuzhou, que é uma cidade irmã de Campinas.
A delegação chegou no início da manhã e seguiu para a sala do presidente da Câmara. Com o auxílio de uma tradutora, Marcos Bernardelli explicou como funciona o trabalho do Legislativo no Brasil e ressaltou a importância desta interação entre os dois países. A delegação, que é de Fuzhou, capital da província de Fujian, da República Popular da China, trouxe diversos representantes, entre eles a líder do Partido Comunista, que ficou encantada com a vista da cidade de Campinas. E nessa visita, o motivo principal é conhecer, aprofundar mais a nossa relação de amizade, promover o comércio, trazer investimentos, culturas e tecnologias para as duas cidades. Fuzhou é cidade-irmã de Campinas há 20 anos e desde então a relação tem ficado cada vez mais próxima. A gente tem uma relação muito próxima com eles, né? Então a gente busca facilitar para que as empresas de Campinas possam fazer negócio com as empresas de lá e também as empresas de lá possam se instalar aqui em Campinas. Inclusive nós devemos estar assinando ainda hoje um memorando de intenções para que a gente inaugure ainda esse ano um escritório comercial também em Fuzhou. Então vai ser mais uma oportunidade de negócio para as empresas de Campinas. Durante a visita, a delegação também conheceu o plenário da Câmara. Depois das fotos, Marcos Bernardelli fez questão de acompanhar os chineses até a van. A relação Brasil-China, ela está realmente muito acentuada e o reflexo é aqui na nossa cidade. Porque, como eu disse, afora as empresas que aqui temos, o fluxo dos chineses ele é intenso. As cidades são co-irmãs. Isso é muito relevante nessa convivência. Uma forma também de estimular, além do comércio, além da área da educação, né, esse intercâmbio, a cultura entre os países, as cidades. Eu acho de suma importância. No sábado, na apresentação da Orquestra Sinfônica de Campinas, em comemoração ao Dia do Imigrante Chinês aqui na nossa cidade, que se comemora no dia 15 de agosto de todo ano, a sinergia entre a orquestra e os músicos chineses, em específico, um deles foi assim uma apresentação maravilhosa. Aos poucos nós vamos nos compreendendo e nos entendendo afora as questões econômicas. Aí vem sim a parte cultural com absoluta certeza. Em reunião solene, o vereador Paulo Galtério entregou 2 diplomas de mérito cultural Guilherme de Almeida a personalidades de Campinas. Acompanhe como foi. A reunião solene da Câmara Municipal de Campinas homenageou com entrega de diploma de mérito cultural Guilherme de Almeida a Rosária Antônia e Ana Maria Miranda, por proposição do vereador Paulo Galtério, que presidiu a reunião. Mestra Ana Maria Miranda, a campineira Ana Maria Miranda, filha de uma tradicional família de sambadores de bumbo do bairro São Bernardo, foi criada em volta à música. É cofundadora e participante dos Urucungos desde o início, em 1989. Rosária Antônia, conhecida como Sinhá, nascida na cidade de Campinas no dia 30 de novembro de 1934. Filha de uma família muito simples e humilde, a qual sempre prezou em educar a todos com muita dignidade e respeito. Prole de 5 filhos do casal Raul Antônio e Maria Antônia, a sua família sempre teve a característica de manter a alegria em qualquer circunstância. Compuseram a mesa o diretor de Cultura, Alexandre Randi, e o mestre Marquinhos, que é membro do grupo de teatro e dança populares Urucungos, Puitas e Quijengues. O vereador Pedro Tourinho protocolou um requerimento questionando a prefeitura sobre falta de medicamentos na rede pública de saúde. Os 2 requerimentos foram enviados ao Executivo. Nos documentos, o vereador Pedro Tourinho questiona a falta de medicamento para depressão na rede pública de saúde. A sertralina e a fluoxetina são medicamentos que têm uma taxa muito elevada de utilização pela população de Campinas. São antidepressivos, né? As pessoas que não conhecem o que é a depressão
Depressão é uma das moléstias mais frequentes na atualidade, né? A gente tem dados que mostram números muito elevados da população que padecem desse mal, e essa categoria de medicamentos, que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que incluem a sertralina e a fluoxetina, estão entre os medicamentos mais indicados para complementar o tratamento da depressão. O parlamentar ainda cobra um prazo para que o problema seja resolvido. O requerimento que a gente fez é para esclarecimentos. A gente quer saber, né, o que a prefeitura está fazendo, quais são os prazos que a prefeitura pretende construir para retomar o provimento desses remédios na dose certa, na quantidade adequada para as pessoas, né? Porque não é possível que a prefeitura trate isso com a leniência, a complacência e a lentidão que caracteriza o que tem sido nos últimos anos a gestão na área da saúde. É muito grave e a gente não pode admitir isso. Rápido intervalo e na volta, a previsão do tempo para esta terça-feira. Entidade Luiz Braille comemora 50 anos, tem ainda quadro de educação, quadro de saúde e os gols das partidas de Ponte Preta e Guarani. Tudo isso daqui 2 minutos. E gostaria de saber qual é o melhor horário para fazer doação. Avelar, a Fundação Hemocentro de Brasília funciona normalmente de segunda a sábado, das 7 às 18. O nosso fluxo maior de doadores hoje é pela manhã. Então, se você quiser vir de forma tranquila, ter um atendimento rápido, em torno de 30 a 40 minutos para todo o fluxo da doação, é ideal que você venha no período da tarde, pós-almoço. Lembrando que hoje, para doação de sangue, as pessoas precisam vir bem alimentadas, sem gordura e derivados do leite, ou seja, jejum em hipótese alguma. Se você preferir vir pelo turno da tarde, a gente pede para que a pessoa almoce e dê um intervalo de 2 horas do almoço para não prejudicar a digestão. E, gente, eu costumo brincar, aquele PF básico brasileiro, um arroz, um feijão, uma carne grelhada ou assada, nada de ovo frito e saladinha, tá bom? Ele é um tanto quanto que ácido, né? Algumas pessoas toleram bem o limão, a laranja, os cítricos em geral, o abacaxi, mas outras pessoas que têm uma sensibilidade gástrica, um aumento da acidez pode desenvolver uma gastrite. Tem boa notícia para quem quer o tempo estável. A terça-feira vai ter predomínio de sol aqui em Campinas. A umidade relativa do ar mínima fica em torno de 30%, então terça-feira com tempo completamente estável. A temperatura começa a subir, já está aí na sua tela, em mínima de 14 e a máxima pode chegar aos 28 graus. Hoje é dia 26 de agosto, uma data muito importante para Campinas. Isso porque o Centro Cultural Luiz Braille completa 50 anos. A instituição ajuda pessoas com deficiência visual. O trabalho é totalmente gratuito e tem feito a diferença na vida de muita gente. 5 décadas e milhares de histórias, mas todas bem parecidas. Eles vêm para cá não aceitando, né? Os que estão perdendo a visão agora. Alguns que já estão sem visão há tempo e estão em casa sem atividade. Eles ficam em casa e não conversam, ficam só num quarto. Então, alguns que vêm e já começam a se enturmar com os outros usuários. E aos poucos, a vida por aqui vai ganhando um novo sentido. O fato de estarem todos juntos, existe muita troca entre eles, né? Um ajuda muito o outro, eles participam das atividades, estão sempre juntos. A gente faz algumas atividades de recreação também. Então é uma coisa ajudando a outra com todas as atividades que a gente tem aqui. Cada atividade desenvolvida no Centro Cultural Luiz Braille tem o mesmo objetivo:
integrar a pessoa com deficiência visual na sociedade. A gente fez algumas atividades para trabalhar questões comportamentais, como ansiedade, empatia, a visão de grupo, a cooperação com o grupo e o ressignificado de algumas vivências que eles têm, refletir no conjunto, o que um passou, o outro também vai passar e eles se ajudam mutuamente. Ajuda que começa pela leitura. Enquanto a Chile está nas primeiras letrinhas, o Benedito já lê livros em braille. Letra E. Letra E. Não. E2. Peraí. Não. Vou ensinando toda a técnica, né? Que é passo a passo do vai o maior, que é o alfa braille, depois vou no braillito, na folha é letra e espaço, aí a cada tempo eu vou juntando, depois formo palavras com mais letras, frases sem acentuações, e o tempo eu vou acrescentando as acentuações, que são mais complicadinhas um pouco. Complicado, mas não impossível. Aos 70 anos, seu Roberto não desiste. O aposentado perdeu a visão após sofrer um AVC. E assim, com muita persistência, volta a fazer as atividades que mais gostava. Antes eu tinha um hábito muito saudável de ler muitos livros e ser fã de palavras cruzadas. Então agora estou começando tudo de novo. Está difícil por eu ser diabético. Então a minha sensibilidade tátil é baixa. Mas eu vou tentando. E aos poucos até as primeiras palavras em inglês vão saindo. Hi, good morning. I'm fine, thanks, Rodrigo. And you? Too. Hi, Rafa. How are you today? I am very. Eu tô com essa turma há 7 anos e eles têm progredido muito. Dentro da sede do Centro Cultural tem até um apartamento. Esse é o quarto, com cama, guarda-roupa, televisão. Mas ao fundo tem a cozinha, olha só. Pia, fogão, geladeira, armário. Mais aqui pra frente vem a sala de jantar, com a mesa, as cadeiras, ali no fundo o banheiro, como a gente pode ver, bem completinho. Aqui é onde a pessoa reaprende a fazer as atividades domésticas, ganhando assim mais independência. E é assim, com a ajuda do Centro Cultural Luiz Braille, que o ex-motorista de caminhão segue em frente, após perder a visão ao pular em uma piscina e ter o deslocamento de retina. Primeiramente eu devo a Deus, segundo eu devo ao Centro Cultural Luiz Braille aqui. Tudo que eu sei pós a perca da visão eu devo ao Centro Cultural Luiz Braille. Eu agradeço muito a Deus pelo que me aconteceu pós a perca da visão. Tantas coisas boas me aconteceram, conheci pessoas novas, pessoas bacanas, né? E me deu a oportunidade de hoje, né, eu ser representante e poder de uma forma ou de outra estar ajudando as pessoas que têm uma dificuldade de se expressar, de conversar com as pessoas fora daqui do Braille, né? A ciência é muito importante para o desenvolvimento da humanidade. Grandes conquistas vieram através dela. Hoje o quadro De Olho na Educação embarca na ciência. A repórter Andréia Marques foi até o Colégio Culto à Ciência mostrar projetos dos estudantes e vai falar de um concurso que vai pôr a galera para pensar. Olá, hoje o quadro De Olho na Educação está dentro de uma escola que leva ciência no nome. Culto à Ciência. É que a gente vai falar de um concurso que vai colocar esses jovens aí dentro de uma área tão importante para o nosso dia a dia. É o concurso Ciências para Todos. Na escola, os estudantes respiram ciências o tempo todo. Para aprender muito mais demais mesmo. Até eu mesmo. Eu lembro quando a professora nossa fez um evento como esse, só que foi menor, foi nossa escola mesmo. E era sobre a nossa matéria, a gente aprendeu bastante. No Culto à Ciência, todo mundo é estimulado a pensar. O grupo da Ana Beatriz investigou, pesquisou e levantou um debate importante: a violência contra a mulher. Todo mundo quis criar um projeto, todo mundo quis
conscientizar e trazer uma coisa diferente. Mas a maioria da galera queria fazer um projeto de ciências biológicas. E a Débora, a pioneira do projeto, que é do 3º ano, começou querendo fazer um projeto com ciências humanas, onde a gente pudesse trazer a conscientização e promover uma coisa diferente. Trazer para a escola um pouco de um espaço diferente, um espaço da mulher. Todo mundo aqui não desgrudou o olhar do conhecimento científico. As condições do tempo foi o foco destes estudantes. Foi um ano de pesquisa e o resultado: uma estação meteorológica portátil e muitas descobertas. Eu descobri que bastante dos nossos alunos, eles possuem doenças respiratórias, que eles não podiam se prevenir, porque eles não tinham essas informações ali dentro do ambiente escolar. Então, a gente queria passar essas informações para os alunos, através de um painel, para que eles possam se prevenir, como por exemplo, fazendo uma maior hidratação ou futuramente até com umidificadores caseiros dentro da sala de aula. Navegar pela ciência tem feito muita gente viajar pelo conhecimento. Agora, um concurso quer aproximar ainda mais os jovens dessa área tão importante. O objetivo do Ciência para Todos é popularizar a ciência, é fazer com que a ciência ela não fique presa naquele estereótipo que somente o cientista do laboratório saiba sobre ciência. Não, é para mostrar que a ciência depende da população. Então é fazer com que a população se aproprie desse conhecimento e não deixar ninguém para trás, fazendo com que esse conhecimento esteja ao seu redor em todos os lugares, ou seja, problematizar o dia a dia das pessoas. O desafio é buscar soluções para problemas que os próprios estudantes vão pesquisar. E não para por aí, eles vão ter que quebrar muito a cabeça e criar um vídeo de 7 minutos. Esses estudantes, junto com o professor, propõem uma investigação científica, ou seja, ele problematiza ao seu redor, levanta questões do que está acontecendo aqui no meu redor. Ele pode se inspirar pelo tema. O tema geral, o eixo é natureza e sociedade, mas ele pode se inspirar assistindo aos programas do Futura Play. A Fundação de Amparo à Pesquisa lançou uma série para mostrar a importância da ciência no nosso dia a dia. É uma série de programas feito por entrevistadores e cientistas, tocando em diferentes temas da ciência, mas buscando explicar a ciência na vida diária, a importância da ciência para os problemas do dia a dia, desde aqueles que dizem respeito à astronomia, à agricultura, ao meio ambiente, à saúde e assim por diante. Para participar do Ciências para Todos é fácil. É só se inscrever pelo site prosas.com.br/editais até o dia 20 de setembro. Pesquisar, pensar, investigar. Quem não quer viajar pelo conhecimento e construir o próprio futuro? A reposição hormonal para muitas mulheres é necessário, mas é possível minimizar os efeitos colaterais. Conheça o hormônio transdérmico no quadro Saúde Agora. O Saúde Agora de hoje aborda um assunto delicado e necessário na vida da mulher: a reposição hormonal. Os hormônios femininos são os principais responsáveis em equilibrar estas alterações, e o desequilíbrio hormonal pode sinalizar também a existência de alguma disfunção, acarretando até a perda da libido, que é a energia sexual. Os ovários produzem o estrogênio e a progesterona, que são responsáveis pela regularidade dos ciclos menstruais. Qualquer alteração na produção destes hormônios deve ser analisada e indicada pelo médico a reposição adequada. Muitas mulheres têm medo da reposição hormonal porque existem muitos trabalhos falando que é cancerígeno, e além disso tem muitas mulheres que
não se sentem bem com o uso oral do hormônio, né? E aqui nós podemos fazer o hormônio transdérmico. Ele diminui muito os efeitos colaterais porque ele não vai passar pelo trato digestório, pelo fígado, é através da pele. Nós usamos esse aparelho aqui, que ele diminui o tamanho das partículas, garantindo que ela atravesse a pele e caia na corrente sanguínea, evitando esse efeito de primeira passagem que é pelo fígado e diminuindo muito os efeitos colaterais. A reposição hormonal para muitas mulheres é necessária, porém, há possibilidade de minimizar os efeitos colaterais com o uso do hormônio transdérmico, ou seja, a absorção pela pele. Nós podemos fazer o hormônio transdérmico. Ele diminui muito os efeitos colaterais porque ele não vai passar pelo trato digestório, pelo fígado, é através da pele. Nós usamos esse aparelho aqui, que ele diminui o tamanho das partículas, garantindo que ela atravesse a pele e caia na corrente sanguínea, evitando esse efeito de primeira passagem que é pelo fígado e diminuindo muito os efeitos colaterais. A indicação da reposição hormonal via oral ou manipulação do hormônio transdérmico deve sempre ser feita pelo médico. Se houver contraindicações, ele fará o acompanhamento e busca de soluções. A contraindicação é o médico que acompanha a paciente através dos exames, ele vai fazer os exames e ver se tem alguma contraindicação ou não. Na maioria dos casos acaba não tendo. Tem a contraindicação para quem já tem câncer de mama na família, principalmente pessoas perto, mãe, irmã. Hora de mostrar a vocês 9 gols pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Mas nem Guarani e nem Ponte Preta venceram na rodada. No sábado, a Ponte Preta recebeu o Sport Recife. E depois de um primeiro tempo em 0-0, na etapa final as equipes acordaram. Gerson Magrão cruzou e Roger de carrinho, dividindo com o zagueiro Adrielson, mandou para o fundo das redes. 1-0 Macaca. Só que 5 minutos depois, o atacante Yuri da ponta direita fez o famoso chutamento. Meio chute, meio cruzamento e enganou o goleiro Ivan. Tudo igual, 1-1. Aos 26 minutos, Raul Prata fez jogada individual pela esquerda, invadiu a área e caiu após choque com Edson. Só o árbitro viu o pênalti, que Hernani Brocador não desperdiçou. Vira no majestoso. Para complicar, Camilo deu este carrinho e foi expulso. Mesmo com 1 a menos, a Macaca foi para cima e foi recompensada. Alex Maranhão cobrou falta e Roger, meio de cabeça, meio de ombro, deu números finais. Ponte Preta 2, Sport também 2. No domingo, o Guarani foi a Belo Horizonte e saiu na frente do América Mineiro. Igor Henrique arriscou da intermediária e pegou o goleirão no contrapé. 1-0 Bugre. O Coelho respondeu em seguida. Após cobrança de escanteio e toque de Felipe Azevedo, Júnior Viçosa na pequena área empatou 1-1. No segundo tempo, o zagueiro Bruno Lima bateu com a mão na bola dentro da área. Pênalti que Júnior Viçosa não desperdiçou, 2-1 América. Em cobrança de falta de Thalisson, o lateral esquerdo João Paulo mandou para as próprias redes, tudo igual, 2-2. Só que o castigo veio aos 47 minutos. A zaga do Bugre tirou parcialmente e Flávio, da entrada da área, mandou no cantinho de Clever. Final, América 3, Guarani 2. E só para fazer jus aqui, quem encostou a mão na bola foi o zagueiro Diego Giaretta. Mas vamos pela ordem cronológica. A Ponte Preta, no dia seguinte ao empate, demitiu o técnico Jorginho. A equipe está na 8ª colocação, a 3 pontos do G4.
Gilson Kleina é o favorito para reassumir o cargo, ele que saiu no final do ano passado após a Série B. E o Guarani caminha a passos largos para a Série C, mais uma derrota, a 11ª em 18 partidas, está a 5 pontos do penúltimo colocado, sem treinador, sem parte do departamento de futebol. Complicada a vida do Guarani. A Ponte retorna amanhã no Campeonato Brasileiro, enfrenta o Brasil de Pelotas fora de casa e o Guarani joga na quarta-feira aqui em Campinas, diante do Londrina. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Às 10 horas da noite, você acompanha as principais notícias do dia. Eu volto amanhã, ao 12:30, ao vivo, hein? Até lá. Tchau, tchau.